Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês para iniciarmos mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós iremos continuar tratando a respeito da questão da transitividade do verbo, tá bom? Nas nossas últimas aulas, nós pudemos aprender a respeito do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, e quando o verbo ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá bom? Nessa aula de hoje, nós vamos reconhecer, vamos aprender quando é que um verbo ele é classificado como intransitivo, tá certo? Então, é outra estruturação que nós vamos encontrar para os verbos na sua forma intransitiva, e vamos reconhecer também quando um verbo ele é classificado como de ligação. Qual a diferença que existe entre um verbo de ligação e um verbo de ação, tá bom? Então preste muita atenção em todas as informações que serão transmitidas nessa aula de hoje, para que você tenha um entendimento muito bom a respeito de tudo que vai ser apresentado, tá bom? Então pegue seu livro, pegue sua caneta, seu marca-textos aí, que nós vamos precisar fazer algumas anotações ao longo da nossa aula de hoje. Então vamos nessa. Então, pessoal, hoje especificamente nós vamos entender um pouco a respeito dos verbos intransitivos. Olha, verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para que a gente consiga entender o contexto no qual ele está sendo utilizado. Já os verbos intransitivos, que são esses que nós vamos trabalhar hoje, são aqueles verbos que não necessitam de um complemento para que a gente consiga entender a ação dentro da frase, tá certo? Ele, por si só, ele consegue se explicar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com eles agora, nessa aula, para que vocês consigam entender as ideias a respeito deles. Olha, observe o título do texto que acabamos de analisar. Então, diz o seguinte: o que há por trás das fotos de golfinhos voando após furacão? Veja, você observa que o verbo que está sendo utilizado é o verbo voando, do verbo voar, tá? Se a gente diz o seguinte, olha, o que há por trás das fotos de golfinhos voando? Veja, voando. Então você já tem uma dimensão da ação. Os golfinhos voando realmente. Não necessariamente ele precisa de um complemento para que a gente entenda que os golfinhos estão o quê? Voando. Então, nesse sentido, nós conseguimos classificar os verbos desse tipo aqui como sendo verbos intransitivos, porque eles não precisam de complementos, tá bom? Por exemplo, nós temos hoje choveu. Eu preciso de mais alguma coisa explicando aqui após o verbo para que eu entenda que hoje choveu? Não, veja que automaticamente, por si só, o verbo se explica, tá certo? Então não precisamos de complemento verbal nesse caso. Ele é intransitivo. A mesma coisa acontece aqui nesse caso. Olha, meu filho nasceu. Certo, tudo bem, não precisamos de mais informações para que a gente consiga entender isso. Então a gente pode encerrar a oração no próprio verbo. Nunca chegaremos. Certo, nunca chegaremos. Eu não preciso dizer onde. Aqui, por si só, o verbo já consegue explicar que nunca chegaremos. Ponto final. E essa outra também, não sofra.
Então, o verbo sofrer aqui também por si só, ele se explica não necessitando de complemento verbal, tá bom? Então, aqui nós temos no nosso livro uma perguntinha, olha, o que os verbos nessas orações têm em comum? Será que você consegue responder agora, diante de tudo que eu já falei para todos vocês? O que é que eles têm de parecido? O que é que eles têm em comum? Nenhum deles precisa de quê? Complemento, para ter sentido completo. Chamamos esses verbos de intransitivos. Eu queria que você destacasse aí com seu marca-textos. Nenhum deles precisa de complemento para ter sentido completo. Dê uma marcadinha aí no seu livro para facilitar quando você estiver estudando para as avaliações, tá bom? Como não necessitam de complemento, eles não têm o quê? Objeto. Porque nós podemos aprender nas aulas anteriores que o complemento, o nome do complemento de um verbo é objeto. Nós temos o objeto direto, nós temos também o objeto indireto. Nesse caso de hoje, como o verbo ele não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo, então, logicamente, nós não vamos encontrar objetos, nem objeto direto, nem objeto indireto. Tá certo, gente? Ficou claro aí para todo mundo? Espero que sim, é super fácil, né? Vamos agora para a segunda parte da nossa explicação de hoje, que vai tratar a respeito dos verbos de ligação, tá bom? Então, dê uma olhadinha nessa parte de baixo aí do seu livro. Nós estamos exatamente na página 19, tá? Verbos de ligação. Olha, a própria estrutura da nomenclatura do que nós estamos trabalhando agora já dá um indício da funcionalidade do verbo dentro da frase. Olha, verbo de ligação, ele vai ter tão simplesmente a função de quê? Ligar. Simplesmente isso. E aí a gente vai perceber que os verbos de ligação eles não vão expressar uma ideia de ação, como a gente pode ver aqui, ó. Choveu, nasceu, chegaremos, sofra. Todos esses casos aqui, nós conseguimos discernir como ações, tá bom? Mas os verbos de ligação, eles não vão ter essa funcionalidade. Eles vão servir tão simplesmente somente para estabelecer a ligação entre os termos da oração, tá bom? Então, vê. Observe a oração seguinte, retirada da carta do leitor, escrita como resposta à crônica de Maite Proença. Veja, é super importante ler esse texto. Será que você consegue encontrar aqui dentro dessa estrutura o verbo dela? Pensa aí, dá uma analisada aí para você ver se consegue encontrar essa informação que eu solicitei. Olha, o verbo é esse aqui, olha. Que é do verbo ser, tá bom? Então, se a gente fizesse uma inversão, uma reorganização na estrutura dessa frase, nós iríamos ter o seguinte, olha, ler esse texto é super importante. Então, aqui já facilitou para a gente. Nós temos a presença do verbo. Eu pergunto a vocês, olha, esse verbo aqui, ó, o verbo ser, que é representado pelo ele está apresentando qual ação? Tem alguma ação? Qual é essa ação de ser? Né? Então, nesse caso, você já consegue perceber que esse verbo não apresenta nenhuma ideia de ação. Então, nesse caso aqui específico, nós vamos classificar ele como sendo um verbo de ligação, tá bom? Vá para a próxima página para a gente continuar essa explicação. Veja, perceba que o verbo destacado não expressa a ação do sujeito. O que fica mais claro em ele está doente. Veja, aqui nós temos outro verbo, está. Eu pergunto a você, qual é essa ação de estar? Tem como a gente descobrir essa ação? Eu penso e não consigo encontrar uma ação para esse verbo, né? Veja, o que se tem nesse caso é um verbo que liga o sujeito, no caso ele, ao seu atributo, que é doente, ou seja, a seu estado ou às suas características. A esse tipo de verbo, nós vamos dar o nome de quê? De verbo de ligação, porque, novamente, eles não expressam ação, tá bom? Como, por exemplo, o verbo comprar, o verbo matar, o verbo ir,
certo? Todos eles expressam ação. No entanto, esses que nós estamos analisando aqui, a gente não consegue encontrar a ideia de ação neles, né? Assim, os verbos de ligação são aqueles que estabelecem uma relação entre o sujeito e aquilo que o caracteriza, a saber, no caso, o predicativo. Eu queria que você destacasse esse parágrafo aqui, ó. Os verbos de ligação são aqueles que estabelecem uma relação entre o sujeito e aquilo que o caracteriza, a saber, o predicativo. O predicativo, nesse caso, você pode até colocar uma anotação aqui, é a qualificação, é a informação dada a respeito do sujeito da frase, tá bom? Então, aqui nós temos mais exemplos. Vê, eu sou estudioso. O verbo daqui é sou. Sou está expressando uma ação? Não. Né? Ele está servindo aqui somente para ligar o sujeito à caracterização que é dada ao sujeito. No caso, dizendo que essa menina aqui, o eu, representado pelo eu, é estudiosa, né? Ela continua dormindo, a mesma coisa, faz a ligação entre o sujeito e a caracterização do sujeito. Dormindo, continua aqui, não expressa nenhuma ação, tá bom? Nós ficamos agitados, o verbo ficar, nesse caso aqui, não expressa também ação, por isso que é classificado como um verbo de ligação. O dia tornou-se claro, olha aqui, tornou-se, fazendo a ligação entre o sujeito, que no caso é o dia, e a especificação, claro. E também os estudos permaneceram inacabados. Temos outro verbo de ligação, fazendo a ligação entre os estudos e a caracterização, inacabados, tá bom? Então é somente você observar, você ler com muita atenção, e aí você perceber se o verbo está apresentando alguma ação ou se ele está servindo somente para fazer a ligação entre o sujeito e o predicativo, no caso, a caracterização do próprio sujeito. Tá bom, gente? Nessa página mesmo em que nós estamos, você tem duas questões para você refletir a respeito delas e respondê-las, tá bom? Nessa aula mesmo, eu já vou disponibilizar a correção delas duas. E aí eu peço o seguinte, que você faça uma leitura novamente de todas essas informações que nós acabamos de analisar. Você pode, inclusive, voltar esse vídeo para você assisti-lo, para você fixar essas informações na sua cabeça. Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, nós estaremos tratando a respeito de concordância verbal e concordância nominal. Então, quer dizer, a gente já vai avançar um pouco no nosso assunto para que a gente possa realmente conhecer essas outras áreas gramaticais, tá bom? Então, assim que acabar a videoaula, você vai responder a questão de número 22 e 23 dessa página que nós estamos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Transitivo é um verbo completo em sentido, pede um objeto para se passar a ação. Transitivo direto, pede objeto direto. Transitivo indireto, pede objeto indireto. Um verbo o que faço pra saber se é objeto direto ou indireto. Eu quero saber. Me pergunte e eu vou te responder. Objeto direto, quem, o que, objeto direto, quem, o que, de que, para quem, para quê. O verbo, o que faço pra saber se é objeto direto ou indireto, eu quero saber. Me pergunte e eu vou te responder. Objeto direto, quem, o que, objeto direto, quem, de que, para quem, para quê. Objeto direto, quem, o que, objeto indireto, quem, a que, de que, para quem, para quê. Verbo intransitivo, verbo completo em sentido, não pede um objeto, ele mesmo indicação. Verbo transitivo, verbo
completo em sentido. Pede um objeto para se passar ação. Verbo ao verbo, o que faço pra saber se é um objeto direto ou indireto? Eu quero saber. Me pergunte e eu vou te responder. Objeto direto, tem o teu objeto direto. Verbo ao verbo, o que faço pra saber se é um objeto direto ou indireto? Eu quero saber. Me pergunte e eu vou te responder. Objeto direto, tem o teu objeto direto. Tem a ver, de quem, para quem, para quê?